E aí, meninas, tudo bem com vocês? Bora lá para nossa aula de hoje. Aula de número 19. Nós estamos estudando estatística, né? E hoje, dentro de estatística, nós vamos estudar algumas medidas. Nós chamamos elas de medidas tendenciais, central, que são elas: média aritmética ponderada e moda, tá? Tem mais outra, só que essa eu vou deixar para outra aula, tá? Então, bora lá, vamos começar? Bom, gente, então olha só. Medidas de tendência central, tá? Então, acompanhe aqui comigo aqui a leitura. As medidas de tendência central são utilizadas quando é necessário representar por um único valor, um conjunto de dados obtidos em uma pesquisa. Essas medidas indicam que os dados tendem a concentrar-se em torno dele. Nesse tópico, iremos estudar as medidas de tendência central média aritmética ponderada, moda e mediana. Lembrando que mediana vai ficar para a aula de número 20. Quando dizemos, por exemplo, que a média dos rendimentos do trabalhador brasileiro em agosto de 2015 era de R$ 1.866. Indicamos que esse é um valor que representa o conjunto formado pela renda de todos os trabalhadores brasileiros considerados na pesquisa. Tá ok? Então, vamos lá? Média aritmética. Então, ó, média aritmética. Esse assunto aqui, gente, esse assunto é o seu dia a dia, né? Na escola, quando você fez o seu ensino fundamental, porque no CPI é diferente a questão da média, né? Para você saber qual que é a sua média. Aqui eu tenho a média aritmética, ou simplesmente média, é a média de tendência central mais utilizada para representar um conjunto de dados. Para calcular a média aritmética de dois ou mais números, adicionamos esses números e dividimos o resultado obtido pela quantidade de números adicionados. Então, olha aqui. A média aritmética, eu vou chamar ela de x, certo? Então, a média aritmética de um conjunto de n valores. Então, eu tenho aqui o conjunto com n valores. Ele é dado da seguinte forma, ó. Então, a média aritmética aqui, que eu chamei de x, vai ser o quê? Eu pegar todos esses valores do conjunto, todos eles, somar e dividir pela quantidade de números que tem nesse conjunto, né? Então, essa é a formulazinha. Vamos aqui um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um exemplo que fala o seguinte: o número de transplantes de fígado realizados no Brasil a cada ano, de 2007 a 2014. Então, vamos ver aqui essa tabela aqui, ó. O título é Transplante de fígado no Brasil de 2007 a 2014. Então, eu tenho aqui o ano, ó. Essa linha aqui são o ano. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. O número de transplantes. Então, vamos ler aqui, ó. Em 2007, o número de transplantes de fígado no Brasil foi de 1.008, ok? Em 2008, o número de transplantes de fígado no Brasil foi de 1.177, né? Então, a gente percebe aqui, ó, tá crescendo, né? Aqui, ok? Então, tá havendo uma crescente aqui, certo? Bom, o que eu quero? Eu quero calcular a média anual de transplantes de fígado realizados nesse período, então, de 2007 até 2014. Então, a média que eu chamei ela de x, certo? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar aqui todos os dados aqui que eu tenho de números de transplantes, ó. Então, vou pegar 1.008, mais 1.117, mais 1.333, mais 1.413, mais 1.496, mais 1.598, mais 1.723, mais 1.755. E tudo isso eu vou dividir pela quantidade aqui que eu tenho de anos. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de 2007 a 2014 são 8 anos.
Eu vou dividir isso por 8, então. Somando aqui, o número de transplantes, deu 11.504. E vou dividir isso por 8. Dividindo esse aqui por 8, nós encontramos esse valor aqui, ó. 1.438. Quer dizer o seguinte, gente, que, ó, de 2007 a 2014, foram realizados por ano, em média, 1.438 transplantes de fígado no Brasil. Ok? Estão entendendo aí sobre média direitinho? Bom, eu tenho um gráfico aqui, ó. Um gráfico de linha, certo? Então, ó, é o mesmo gráfico, ó. É o mesmo título, transplante de fígado no Brasil 2007 a 2014. Aqui no eixo X, ó, é o ano de 2007 a 2014. Aqui no eixo Y é a quantidade de transplantes. Então, ó, em 2007, né, foi mais de 1.000, né? Aqui é 1.000, mas foi mais de 1.000, foi 1.008. Viu que o ponto tá acima da linha do 1.000. Aqui, 2008, foram 1.177, ó, tá abaixo da linha de 1.200. Então, nós temos duas linhas aqui, ó, certo? Essa linha vermelha, essa linha azul aqui, perdão, é a quantidade de transplante de fígado. E essa linha vermelha é a média, certo? Onde é que foi a média? 1.438. Então, isso implica que a média, em média, foram ocorridos o quê? 1.438 transplantes de fígado no Brasil de 2007 a 2014, ok? Agora vamos para a média aritmética ponderada. A média aritmética simples é só você pegar todos os dados do conjunto, somá-los e dividir pela quantidade de números que contém esse conjunto, né? Já a média aritmética ponderada, ela vai entrar um peso, né? Então, aqui, ó, no cálculo da média aritmética, que a gente viu anteriormente, supomos que cada valor do conjunto de dados tem a mesma importância. Contudo, há situações nas quais essa suposição não é verdadeira, ou seja, há valores com importância diferentes. Então, vamos observar aqui essa situação, ó. No processo de seleção de certa instituição de ensino superior, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, a nota do Enem, obtida pelo candidato tem peso 4 e é obtida no vestibular peso 6. Se um candidato obtiver nota 70 no Enem e 50 no vestibular, qual será a sua nota média final? Então, é uma mesma questão, né? Só que o seguinte, em um instituto, o peso dessa questão é 4. No outro, o peso já é 6. Então, é claro que aqui o peso é maior. Então, vamos lá, vamos interpretar isso aqui. Note que nessa situação temos de levar em consideração o peso, importância de cada nota obtida, Enem e vestibular. Essa característica faz que seja necessário para o cálculo da nota final, da nota média final do candidato, a utilização da média aritmética ponderada, que eu vou chamar de XP, que é dada pela soma dos produtos de cada nota pelo respectivo peso, dividida pela soma dos pesos. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Então, 4 é o peso, e ele tirou 70, certo? Mais 6 também é o peso, e ele tirou 50. Então, eu vou somar aqui, ó, mas vou pegar a nota e multiplicar pelo peso, certo? E vou dividir pelo peso, ó, certo? O peso dessa nota aqui é 4, o peso dessa nota aqui é 6. Então, ficou, ó, 4 vezes 70, 280, mais 5 vezes 50, 300. Aqui no denominador a gente soma, ó, 4 mais 6, 10. 280 mais 300, 580. 580 dividido por 10, 58. Então, a nota dele, a média final dele, foi o quê? Foi de 58. Então, eu tenho aqui também a formulazinha aqui, ó. Então, a média aritmética ponderada, que eu chamei de XP,
de um conjunto de n valores, x1, x2, x2 até o último valor que a gente não sabe, cujos pesos são respectivamente P1, P2, P3, P... e até o último peso que a gente também não sabe, é genérico aqui, é dada por, aqui ó, média aritmética é o quê? Eu vou pegar o x1 vezes P1, mais x2 vezes P2, mais x3 vezes P3, mais x4 vezes P4, mais xn-1 vezes Pn-1, mais xn vezes Pn. E tudo isso dividido pela somatória dos P. P1 mais P2 mais P3 mais P4 mais Pn-1 mais Pn. Ok? Bom, tem um exemplo aqui de média ponderada. Ó. Em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de 6 tipos de avaliação em matemática. Calculando a nota bimestral dessas avaliações pela média ponderada. As notas estão representadas na tabela seguinte, por um aluno. Então, as notas de um aluno ali. Então, qual foi sua nota nesse bimestre? Então, olha lá. Tá aqui a tabela das avaliações da nota desse aluno. Então, quais são as avaliações? Ó? Tabuada, simulado, prova escrita, avaliação continuada, seminário e trabalho em grupo. Aqui nessa coluna são as notas que ela tirou em cada uma dessas avaliações aqui. E aqui é o peso delas. Eu vou fazer aqui para vocês terem uma ideia, as duas médias. Vou fazer a média simples e a média ponderada, tá? Então, aqui, ó, vou fazer aqui a média simples. A média aritmética simples, né? Que é aquela que a gente mais trabalha. Vou mudar a cor. Então, a média simples é o quê? Eu vou pegar todas as notas dela, que são, ó, 7, mais 5, mais 6, mais 8, mais 4, quase não coube aqui, mais 10. Mais 10 não vai dar 140, eu vou colocar aqui, tá ok? Vou dividir isso por quanto? Ó? Porque são quantas avaliações? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou dividir pela quantidade de avaliações. Essa é a média simples. Ok? Então, eu vou lá. Ó. 7 mais 5, 12. Mais 6, 18. Mais 8, 24. Aqui eu somei as duas, né? 24 mais 14 vai dar, então, 40, 24 mais 14, 38. Então, 380 dividido por 6. Agora, eu vou pegar esse valor e dividir por 6. Então, 380 dividido por 6. 38 dividido por 6 vai dar 6. 6 vezes 6, 36. 38 menos 36, 2, desce 20. Então, 20 por 3, por 6, 3. Então, quer dizer que a nota dela vai ser 6,3 se for aritmética, se for a média aritmética. Então, vai dar 6,3. Mas o exemplo aqui agora, ele quer a média ponderada. É o que eu vou fazer agora. Então, na média ponderada, olha como é que vai ser. Eu vou pegar aqui, ó, o 7, certo? 7. E vou fazer o que com esse 4? Vou multiplicar ele por 4. Mais o 5. E vou multiplicar ele pelo peso dele, que é 4. Mais o 6. Vou multiplicar ele pelo peso dele, que é 5. Mais 8. Vou multiplicar ele pelo peso dele, que é 3. Mais 4 vezes o peso dele, que é 2, mais 10 vezes o peso dele, que é 1. Ok? Aí, eu vou dividir isso pela soma de quem? Dos pesos. Então, aqui embaixo vai ficar, ó, 4 mais 4 mais 5 mais 3
mais 2, mais 1, ok? Aí, aqui em cima, eu vou multiplicar primeiro, ó. 7 vezes 4, 28. Mais 5 vezes 4, 20. Mais 6 vezes 5, 30. Mais 8 vezes 3, 24. 4 mais 4 vezes 2, 8. Mais 10 vezes 1, 10. Ok? Agora, aqui no denominador, que são esses aqui, eu vou somar, ó. Então, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 5, 13. Mais 3, 16. Mais 2, 18. Mais 1, 19. Então, agora eu vou somar os numeradores, né? Então, 28 mais 20, 48. 48 mais 30, 78. 78 mais 24. 78 mais 24. 12 vai 1, 8, 102. 102 mais 8, 110. 110 mais 100, 200. Opa, aqui é 10, gente, perdão. 110 mais 10, 120, dividido por 19. Então, agora, vamos dividir o 120 por 19. Lembra lá da ponderada, da simples, ó? Deu 380 dividido por 6. Aqui já deu 120 dividido por 19, né? Então, vamos lá. 120 dividido por 19, ok? Então, aqui vai dar 6, né? Ó, 6 vezes 9, 54, vai 5. 6 vezes 1, 6. E 5, 11, dá 114. Então, 120 menos 114, 6. 6 é menor, então acrescenta o 0 e aqui a vírgula, né? Então, 60 dividido por 19, 3. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 1, 3, com 2, 57. Então, 60 menos 57, 3. Então, a gente fica por aqui, ó. Então, a nota dela deu 6,3. Qual foi a média aqui? 6,3. Certo? Então, não importa a forma que você vai fazer, né? Nós vamos ter o mesmo valor. Agora, eu coloquei esses dois para vocês verem, né? A diferença de resolução. Mas é claro que a média é a mesma, ok? Certinho? Bom, agora nós vamos ver moda, né, gente? Moda, quando a gente fala em moda, você lembra o quê? Ah, né, o que tá usando agora muito, né? Tá todo mundo usando e tal. E é isso mesmo, gente, ó. Olha só, quando fizemos algo que está na moda, como uma peça de vestuário, por exemplo, estamos nos referindo ao modelo de roupa que está sendo aceito e usado por quanto? Por muitas pessoas. Em estatística, moda, representada pelo MO, é uma medida de tendência central correspondente aos valores de maior frequência em um conjunto de dados. Ok? Então, é aquilo que aparece mais também. Então, eu tenho aqui, ó, tem um exemplo aqui. Veja a seguir, então, nós temos aqui, né, um quadro. Veja a seguir o número de gols marcados nos 40 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015. Então, aqui, ó, tem 4, 3, 1, 3, 1, 3, 5, 0, 6, 2, né? Então, tá aqui marcado, né, a quantidade, os 40 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então, foi marcado aqui a quantidade de gols, né? Vamos encontrar a moda aqui? O que vai ser a moda? É aquela quantidade maior. Então, qual foi a frequência maior? Para isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar esses dados aqui, ó, e vamos colocar eles numa ordem, tá? Aí, essa ordem eu digo para vocês que mais fácil seria do menor para o maior, ou seja, da ordem crescente, né? Então, eu ia começar aqui, ó, do 0 gol, né? A unidade maior, 5 gol.
Vamos lá? Organizando esses dados em tabela, gente, olha lá como é que vai ficar. Quer ver? Eu tenho aqui, ó, 0 gol, né? Quantas vezes apareceu? 5, né? Então, aqui é a frequência. Aqui é o número de gols, né? Ao título. Número de gols marcados nos 40 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2015. Aí, essa coluna aqui foi o número de gols de 0 a 6, né? E eu achei que era 5, mas é 6. E aqui é a frequência, ou seja, qual foi a quantidade que aconteceu. Então, aconteceu o quê? 5 partidas, teve o quê? 0 gol, 0 gol. 11 já teve 1 gol. 7 teve 2. 9 teve 3, né? E até aqui, ó, só teve uma frequência de 6 gols, né? Então, tá. Olhando aí, qual que é a maior frequência? Não é essa aqui, ó, né? Então, o que ocorreu mais foi aqui, 11 vezes ocorreu o quê? 1 gol. Então, qual que é a moda aqui, então, ó? É 1. Então, ó, portanto, com o maior número de frequência, 11, foi 1 gol, temos o MO, que é a moda, igual a 1. Ou seja, a moda desse conjunto de dados é 1 gol. Ok? Eu tenho esse outro exemplo aqui, gente, olha só. Tem aqui nesse quadro aqui, ó, o preço de certo produto em diversos supermercados em reais. Então, no supermercado, esse produto tá R$ 1,85, no outro está R$ 2,07, no outro é R$ 2,11, R$ 2,45, R$ 2,49, R$ 2,79 e R$ 2,99. Vocês viram que eles estão na ordem crescente? Agora, nesse caso, houve repetição? Teve algum preço repetido? Não teve, né? Porque olha só para você ver. Cada supermercado está um preço diferente, não tá? Então, nesse caso, não há repetição nos preços do produto, ou seja, o conjunto dos preços, ele é o quê? Amodal. Esse A é negativo, então não tem moda aqui, ó. O que é moda? É aquilo que se repete, né? E é o que se repete com maior frequência. Então, nesse caso, não houve repetição de nenhum dos preços, então aqui é amodal. Agora aqui outro exemplo, a idade dos funcionários de certa empresa em anos. Então, eu tenho aqui, ó, lá na empresa tem funcionário de 18 anos, tem, ó, 21 anos, 21, 21. Então, tem 3 funcionários lá com a mesma idade. Tem esse de 23, esse de 23, ó, tem mais 3 também aqui com a mesma idade, 31. Tem esse com 38, esse com 42 e esse com 49. Observe que esses dois valores não apareceu com maior frequência e a mesma quantidade, né? Então, ó, nesse caso, há 2 idades empatadas, com maior frequência, de 21 anos e 31 anos. Ou seja, o conjunto das idades aqui é bimodal. Então, apareceu 2 modas aqui, ó. Então, aqui a gente fala o quê? Bimodal. Ok?